O senhor ainda tem contrato com a Nike? Fique em silêncio. Eu posso confiar na qualidade da Nike? Ficar em silêncio. E o senhor anuncia essa marca? Ficar em silêncio. O senhor, quando anuncia um produto e a sua imagem é poderosa, o senhor acredita naquilo que está anunciando? Ficar em silêncio. Como é que o anunciante... Ficar em silêncio.